Pronto. Começo por lhe agradecer, assim, principalmente Roberto, que foi quem me endereçou o convite para estar aqui, agradeço, honra-me muito, e também a hospitalidade do Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra, e louvo esta iniciativa, porque não há nada como pôr em comunicação as pessoas, não é? Isto é uma forma interessante, como disse, de pôr as pessoas em comunicação, no momento em que ficamos todos em casa, não é? Além disso, é bastante económica, tem essa vantagem. Bem, mas eu vou diretamente então para o assunto que me trouxe, não é? Eu tenho dedicado, aliás, como diz na súmula da apresentação, essencialmente ao estudo do século XVI, desde já há muitos anos, não é só, mas sobretudo, lembrei-me, enfim, atendendo a que esta iniciativa é uma iniciativa do Instituto de Estudos Filosóficos que está em Coimbra, como eu tenho dedicado parte muito importante da minha vida aos estudos coimbricenses, aliás, a minha tese de doutoramento foi sobre os coimbricenses, sobre o curso jesuíta coimbricense. Entendi por bem trazer estes temas, uma vez estava a trabalhar exatamente numa destas questões, exatamente, calhou, estava a trabalhar numa destas questões e disse assim, bom, vai ser sobre isto. Ora bem, a questão é esta, eu trago uma reflexão fruto da investigação que tenho andado a fazer sobre os sentidos externos e nesta vertente tenho trabalhado o sentido da audição. Não é uma investigação, digamos, profunda, no sentido de ser essa a ocupação e o objeto do meu trabalho daqui para o futuro, de maneira nenhuma, mas cruzei-me com essa questão quando estava a retraduzir o capítulo 8º do livro 2º do comentário ao De Anima do jesuíta Manuel de Góis. Eu já o tinha traduzido, mas eu estou a retraduzi-lo e já acabei essa parte do livro 2º, acabei exatamente anteontem, uma retradução, digamos, do zero, sem olhar para aquilo que tinha feito. E estava embrenhada exatamente no sentido da audição quando surgiu o convite do Robert e disse assim, bem, eu agora não posso dispersar muito, não posso sair muito daqui e, portanto, vou ver o que é que se pode dizer, se é que se pode dizer alguma coisa e daqui até ter aceitado o convite um pouco mais tarde e pedir desculpa por isso, já não sabia se há tempo, mas também não há problema. Ora bem, basicamente a questão é esta, eu entendi interessante, tal como já tinha feito quando estudei o capítulo 7º sobre a visão, que aliás foi o tema da minha tese de doutoramento aqui há uns anos atrás, eu confrontei, gosto de confrontar, enfim, produções da mesma época, e na altura confrontei a produção do Manuel de Góis com a produção do Pedro da Fonseca, exatamente com o manuscrito que 2399 da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que está atribuído a Pedro da Fonseca. Não se sabe se é dele ou não, mas há uma forte hipótese que seja. Eu, aliás, defendi isso também na minha tese, mas, enfim, não vem aqui chamado. E, portanto, basicamente, o que é que eu pretendi fazer foi debruçar-me apenas sobre uma afirmação que ambos fazem, é que o sentido da audição é o sentido da disciplina, é o sentido da ciência. E de alguma forma, pensar como é que isto surge assim de repente no século XVI, uma vez que eu também, lendo o Tratado da Alma de Aristóteles, ele em parte alguma do Tratado da Alma diz que o sentido da audição, que é o sentido da ciência ou da disciplina, diz noutras obras que não essa. Portanto, isto foi apenas um introito e eu peço desculpa se, enfim, a minha reflexão ou o trabalho que eu trago não é um trabalho ainda muito aprofundado, não é de maneira nenhuma, é um trabalho de cotejamento, digamos assim, em que estou a cotejar alguns aspectos, e por outro lado, porque esta matéria é uma matéria que também se cruza com uma minha outra formação na área linguística e achei interessante. Mas enfim, então vou começar agora, se me dão licença, praticamente. Bom, e começaria, embora os presentes que estão a assistir estejam dentro do assunto, mas partindo do princípio que isto pode ter uma audiência mais vasta posteriormente,
por recriar um pouco o ambiente cultural do Ocidente Europeu no século XVI, nomeadamente do que se passava na Península Ibérica, mas basicamente na Europa Ocidental. Ora, o que acontece é que era um ambiente extraordinariamente cosmopolita que foi fruto de pelo menos dois encontros de culturas. O primeiro encontro de culturas foi o encontro entre o Ocidente, um reencontro, digamos assim, foi um reencontro entre o Oriente e o Ocidente, e que teve como origem o Oriente Europeu e o Ocidente Europeu, a queda do Império Romano do Oriente e a tomada de Constantinopla pelos turcos, não é? Com a consequente vinda para o Ocidente de vários artistas intelectuais cristãos bizantinos. Em consequência, desenvolveram-se as artes, como toda a gente sabe, emergiu o Renascimento, já mesmo anteriormente, não é? E as ciências. E um gigantesco acervo de obras de autores antigos e coevos, na maior parte em língua grega, vieram a enriquecer as bibliotecas. Muitas e novas traduções surgiram na sequência deste encontro. O aparecimento da imprensa também foi um facto bastante importante que caracterizou este período e também vai contribuir muito para a difusão e generalização de autores e de obras escritas, multiplicando muitos títulos e muitos exemplares, coisa até aí desusada, não é? Já que na Idade Média era por cópias, não é? Basicamente. Portanto, a filosofia natural ganha também um novo dinamismo graças ao conhecimento de muitos autores que vieram, outros já cá estavam, mas tornaram a entrar, como o caso de Aristóteles e muitos outros, obras novas versões. No caso vertente também dos médicos, Hipócrates, Galeno, Vesálio. O interesse pelo estudo do corpo humano é muito acentuado neste período, estamos exatamente no período ainda renascentista, chamemos assim, ou pelo menos nas consequências disso. O interesse para a história natural é muito grande, os Plínios, naturalistas antigos, vêm a oferecer um contributo renovado, dialogando com os naturalistas do tempo. Esta globalização cultural motiva diálogos entre velhos e novos, tornando todos estranhamente contemporâneos. Ora bem, Aristóteles será lido com um renovado interesse, quer nas obras de filosofia natural, exatamente devido a este novo interesse, ou melhor, este renovado interesse pela natureza, que também já vou falar a seguir, quer noutras, mas muito particularmente na psicologia. Os filósofos medievais em geral, e Tomás de Aquino em particular, já haviam elegido o estudo da alma como crucial para a compreensão da vida, sobretudo da vida humana, do homem e dos seus mistérios. No século XVI, a problemática das confrontações religiosas entre cristãos também potenciou o aprofundamento do estudo da alma racional, designadamente da alma separada. Peço desculpa aqui. Ora bem, os comentários de Aristóteles multiplicaram-se em colégios e universidades. O Tratado da Alma, quer no seu livro segundo, quer no terceiro, pelas razões que acabei de enumerar, aumenta de popularidade entre os estudiosos, que o abordam não só na perspectiva naturalista, mas também manifestando um redobrado interesse pelas aventuras do intelecto humano, pela alma racional. Comparecem lives declarados de uma tentativa de autonomizar e emancipar a filosofia da teologia neste período, libertando-a da condição de escrava desta última, como foi o caso de Pomponazzi, ao declarar, nomeadamente, a impossibilidade da demonstração racional da imortalidade da alma humana. Em território oposto, quer jesuítas, quer outros intelectuais cristãos católicos, preocupam-se em combater estas ideias, cumprindo as diretivas do Concílio de Latrão V. Os comentários aos Tratados da Alma de Aristóteles são local especialmente eleito para o cumprimento deste ditame. Portanto, esta obra passa a ser fundamental para cumprir o Latrão. Mas eu falei no primeiro encontro de culturas, houve um segundo. O segundo encontro de culturas foi o que resultou, e hoje é um dia especial para isso, aqui a minha homenagem ao Luís de Camões e às comunidades portuguesas e ao Dia de Portugal, resultou exatamente das descobertas, das descobertas marítimas, dos novos mundos que foram dados ao mundo nesse período, e que veio pôr em causa a imagem medieval de um mundo organizado, seguro, um mundo quase sagrado, já que era a própria imagem de Deus para o homem medieval.
A novidade de uma terra abundante em espécies zoológicas e botânicas até aí desconhecidas, constituída por territórios e por culturas humanas jamais imaginadas, derrubou pilares que se julgavam inabaláveis do saber constituído. A Terra redonda, recém-circunnavegada, no século XVI, que termina realmente, não sei se começa, mas pelo menos termina a viagem, não tenho agora presente a data de circunnavegação de Magalhães, desafiando o senso comum, acentuou a importância do conhecimento sensitivo. Mas veio também evidenciar a falibilidade do mesmo. Há aqui uma contradição, quer dizer, por um lado, os sentidos e a experiência que está ligada a eles é absolutamente fundamental para conhecer o mundo e até para se conhecer a si mesmo. Mas, por outro lado, reconhece que os sentidos são falíveis, porque a experiência que o homem tinha até aí, a sua experiência de senso comum, contradiz tudo, não é? Desde, enfim, inclusivamente até no formato da Terra. Dado que tudo até aí que os sentidos no fundo pareciam confirmar, podem agora aparecer como pouco fiáveis. Pairava, portanto, um ambiente muito típico destes períodos de grande mudança cosmopolitas, mas que ainda não há ainda um paradigma à vista, não é? E, portanto, a incerteza que pairava sobre a validade do paradigma até aí aceito como perfeito foi fonte de desilusão, de melancolia, de desconfiança no conhecimento humano e veio até abalar a fé de alguns. Renascem algumas correntes céticas, típicas de momentos de transição, não é? Em que a falha do guião para o desenho de uma nova imagem do mundo ainda não está propriamente constituída. Estou-me a lembrar agora do Francisco Sanches, aquele nosso filósofo também, que é desta altura, é muito conhecido como cético, mas enfim, isso é outra, mas é realmente um exemplo típico disto. Eu pessoalmente não acho que ele seja assim tão cético, mas não está certo para discutirmos isto. Ora bem, isto para acentuar o quê? A importância do estudo dos sentidos externos, foi isso que nos trouxe aqui, que eu falei do sentido da ciência, não é? Portanto, a importância dos sentidos externos é incontornável, dado que eles são os portais que se abrem e fecham, não é? Estão do mundo, abrem o homem para o mundo exterior e enviam a informação para o intelecto. E estamos agora já a pensar um pouco nos jesuítas, não é? Que, como eu irei dizer no fim, acho que se preocupam essencialmente com a alma racional e com o conhecimento intelectual. Portanto, os sentidos externos são bastante importantes, mas nada serviriam em si mesmos, não valeria a pena estudá-los com o afinco que eles fazem, se eles não fossem fundamentais para um outro conhecimento, que é o conhecimento da alma racional e do intelecto humano. Portanto, a necessidade de estudar o cosmos, o mundo natural e o homem apelava ao aprofundamento das ciências em geral, corroboradas pela experiência, a valorização do conhecimento experiencial, sensorial, que vem das descobertas, das navegações, enfim, tudo que o homem estava a viver nesse momento, em ordem à possibilidade de intervenção numa sociedade alvo de mudanças radicais, propondo constantes releituras de si mesma e da natureza. Estamos nos alvores da ciência moderna, portanto já se respira realmente o ambiente que irá dar origem nos séculos seguintes à ciência moderna. Aliás, ele já vinha de trás, mas enfim. Mas vamos então, para não nos dispersar, isto foi apenas um pequeno introito para nos situarmos no século XVI e num ambiente cultural, para entender este Aristóteles que agora é lido no século XVI. Ele já tinha sido lido, aliás, nunca deixou de ser lido, mas é um Aristóteles diferente, ou pelo menos é lido com uma intenção diferente, ou é lido de maneira diferente e com olhos diferentes, porque é lido por homens diferentes. Mas também há novas obras, enfim, que abundam. Seja como for, o Tratado da Alma já estava, pelo menos desde o século XIII, com Guilherme Morbeck e Tomás de Aquino, já estava adquirido como assento conhecido, comentado, etc. Simplesmente agora renova-se e há um novo interesse a olhar para o Tratado da Alma. E eu agora vou apenas fazer aqui, como fiz do século XVI, vou falar de Aristóteles, porque acho que quando nós falamos dos comentários a Aristóteles, é muito importante ir ler Aristóteles. Senão não se chega a conclusão nenhuma, ou então chega só a conclusões meramente descritivas. E se nós lermos Aristóteles, o que é que nós encontramos? Agora vamos para os sentidos externos. Quando Aristóteles aborda e coteja os sentidos externos, firma vários tipos de hierarquia dos mesmos. Portanto, todos nós conhecemos os 5 sentidos externos, não é? Visão, audição, olfato, por aí fora, não é? Paladar,
tato. Portanto, quando Aristóteles aborda e coteja os sentidos externos, firma várias hierarquias, vários tipos de hierarquia ou graus de importância de uns em relação aos outros, consoante o género de abordagem realizada. O Aristóteles naturalista não é o mesmo que o Aristóteles metafísico, quando olha para os sentidos externos. E também é importante nós percebermos isso, não podemos nos perder quando lemos Aristóteles, porque ele parece que num sítios diz uma coisa e noutros sítios diz outra, mas não se contradiz, acho eu. Ele está apenas a olhar segundo determinadas perspectivas. Ele foi um homem que quando olhava para um assunto, olhava numa perspectiva, mas era capaz de olhar para esse assunto numa outra perspectiva e ainda numa outra perspectiva. E nós temos de ter o cuidado de nos colocar na perspectiva aristotélica com que ele está realmente a olhar o mundo, ou melhor, neste caso, a olhar os sentidos externos. Portanto, a sua obra encontra-se atravessada por esta problemática. O assunto é sobretudo focado, ele aparece em muito lugar, mas os principais lugares onde aparece o cotejamento dos sentidos externos é na história dos animais, nas partes dos animais, o sentido e o sensível, o tratado da alma, a metafísica, os problemas. Um bocadinho a geração e corrupção, mas enfim, são principalmente estes. Portanto, a alma sensitiva e o estudo dos sentidos e respectivos sensíveis próprios encontram, contudo, maior desenvolvimento no Tratado da Alma, no livro 2º, capítulo 7 a 10º, e em O Sentido e o Sensível. Estas duas obras complementam-se neste ponto. Inquirimos aqui a proposta de Aristóteles e o modo como é acolhida pela Escola de Coimbra e de Évora. Em 2 comentários, já expliquei, portanto, há pouco, o Tratado da Alma do século XVI, comentário atribuído a Pedro da Fonseca, o manuscrito 2399 de 1560, que está na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e o comentário ao curso jesuíta Comunivicense de Manuel de Góis, também ao mesmo capítulo do mesmo livro, do Tratado da Alma. A referência mas voltemos a Aristóteles. A referência aos sentidos externos comparece quer no âmbito da filosofia natural, quer noutras áreas do conhecimento filosófico para Aristóteles. Em A História dos Animais, que é tipicamente um livro naturalista, antes de se debruçar sobre os sentidos externos, aliás, ele descreve o corpo humano, a disposição do corpo humano, assinalando que no homem, mais do que em qualquer outro animal, releva a posição acima e abaixo, no descritivo da sua posição vertical. E embora a cabeça em todos os animais se situa na parte superior do corpo, o homem é o único animal que possui a cabeça em consonância com a parte superior do universo. Penso que aqui ainda há muitos lives de Platão e de Timeu, mas pronto, adiante. Ora bem, a hierarquia dos sentidos externos, para todos os efeitos, vem muito patente no sentido e o sensível. Depois de referir que já tratara da sensação no Tratado da Alma, porque ele primeiro escreve o Tratado da Alma e só depois o sentido e o sensível, dá continuidade ao tema referindo que a sensação se produz na alma através do corpo. Peço desculpa, eu creio que... eu queria ainda dizer aqui uma coisa que preferia... Peço desculpa aqui. É importante isto. Enumera seguidamente os sentidos externos, seguidamente ainda estou na história dos animais e os seus órgãos, os olhos, os ouvidos, o nariz e a língua. Os olhos, o nariz e a língua também se situam na parte superior, enquanto que o ouvido e as orelhas se encontram de lado, na mesma linha circular dos olhos, e estão mais afastados no homem do que nas outras espécies. E é aqui que ele diz algo que é bastante interessante. Ele diz: o homem possui o sentido do tato e do paladar mais desenvolvido do que os outros animais, sendo que o tato é superior ao paladar em importância e estes são considerados os sentidos principais. Refere ainda que os restantes animais, vivíparos e ovíparos, sanguíneos, suplantam o homem no que toca aos sentidos da visão, da audição e do olfato, com exceção de algumas espécies que possuem esboços de olhos, como é o caso da toupeira. Ou seja, ele aqui diz que os principais sentidos para o homem são o tato e o paladar, e que os outros animais são superiores ao homem nos restantes sentidos, seja o olfato, a visão ou a audição. Quando estamos na história dos animais, quando chegamos ao sentido sensível,
Ele depois, agora sim, depois de referir que já tratara da sensação no Tratado da Alma, dá continuidade ao tema, referindo que a sensação se produz na alma através do corpo. Todos os animais a possuem, já que a existência da alma sensitiva é que determina quando estamos na presença de um animal. Portanto, as plantas não têm alma sensitiva e, portanto, a alma sensitiva é necessária para que haja a sensação e, portanto, para que os sentidos externos funcionem. Já quanto aos sentidos externos, todos os animais se encontram munidos de tato e de paladar. De tato, porque todo o corpo é tangível, de paladar em virtude da necessidade da nutrição, sede em que se distingue o paladar agradável do desagradável e os diferentes sabores. Estes dois sentidos não necessitam de meio externo, contrariamente ao olfato, à audição e à visão, que requerem um meio para que a sensação se produza. O olfato é o termo médio entre os sentidos tácteis e os sentidos que requerem um meio externo, como a visão e a audição, que são praticamente os únicos. O odorífero é uma afecção das matérias alimentícias, que pertence à classe dos tangíveis, também do audível e visível, já que o odorífero se encontra igualmente no ar e na água, que são os meios da audição e da visão, sendo comum a ambos os elementos. Ele comparece no tangível, no audível e no diáfano. E depois, diz Aristóteles, considera que o sentido da visão é no homem o mais importante para a satisfação das necessidades. Já para a inteligência e para a aprendizagem, afirma a ser acidentalmente, ou seja, por acidente, a audição. Ora bem, o que eu pergunto é, será que aqui Aristóteles se contradiz em relação ao que afirma na História dos Animais, quando declara, respectivamente, que o tato e o paladar são os sentidos mais desenvolvidos e os principais do homem? Eu creio que não. Neste ponto, Aristóteles integra-se na lógica do funcionamento da alma sensitiva e do seu fim mais premente, da sobrevivência do animal através do exercício dos sentidos externos diretamente responsáveis por ela, que são efetivamente o tato e o paladar, sem o qual o animal não se alimenta e morre, nem tem contacto com o mundo exterior. Já quando menciona a visão e a audição como os mais excelentes, portanto, num lugar diz que os principais são o tato e o paladar, e noutro diz que é exatamente a visão e a audição. Aristóteles tem em vista o entendimento humano, o intelecto. Não tanto a sobrevivência do animal, mas sobretudo até que ponto este animal, o homem, faz o melhor uso da ferramenta que radicalmente o distingue dos outros animais, a alma racional. Ou seja, Aristóteles considera que a visão e a audição são mais apuradas na maior parte dos animais do que no homem, mas no entanto afirma que no homem estes são os sentidos mais excelentes. Quando o faz, situa-se na sede do entendimento, como sucede no livro 3º do Tratado da Alma. É muito interessante, porque o capítulo, e eu por acaso conheço bem, porque foi o, enfim, alvo da minha tese de doutoramento, o capítulo 7º do livro 2º do Tratado da Alma é dedicado à visão. E ele nunca diz, nesse ponto, Aristóteles nunca refere que a visão é o sentido mais excelente. Não diz. Ele vai dizê-lo no livro 3º. Não é? Portanto, falo quando quê? Quando trata do entendimento, quando trata do intelecto, mais concretamente quando trata da fantasia. Quando o faz, situa-se em sede do entendimento, quando cede no livro 3º, o Tratado da Alma, o local onde refere que a visão é o sentido mais excelente de todos. Não o diz no capítulo 7º do livro 2º, o lugar onde trata a visão no âmbito da alma sensitiva, ou seja, do estudo dos sentidos externos. Prefere estabelecer esta hierarquia a quando o tratamento da imaginação ou da fantasia, estabelecendo uma analogia entre a visão e a fantasia. Tal como não é possível ver sem luz, também não é possível imaginar sem imagens. A possibilidade de recriar objetos por meio da fantasia pressupõe a informação transmitida pelos sentidos externos, que, acumulada na memória, fornece as imagens dos objetos ausentes para o uso do entendimento humano. Nesta sede, a visão é o sentido por excelência, recebendo o seu nome da partilha com a fantasia do radical comum. Portanto, em grego, o radical é o mesmo, para phos, que significa exatamente luz. Fantasia e phos têm o mesmo radical. Aliás, em grego, opsis malista aistesis esti, kai onoma apotu faus efen. Elefen, aliás.
Portanto, também na metafísica, e estamos agora fora dos livros naturalistas, também na metafísica ressalta o desejo de conhecer, que faz o homem amar os sentidos em si mesmos e pela sua utilidade, sendo que o mais amado é a visão, diz ele na metafísica. A visão é amada sobre todos os outros porque dá a conhecer ao homem as diferenças entre as coisas, permitindo distingui-las entre si, absorvendo a variedade do mundo. O mesmo é referido em O Sentido e o Sensível quando compara o sentido da visão com a audição, colocando o primeiro no topo da hierarquia, imediatamente seguido do segundo, em sede do conhecimento intelectual. Na metafísica e em O Sentido e o Sensível, sublinha a magna importância da audição para a aprendizagem, e para o conhecimento intelectual. A natureza dota aos animais de sensações, mas nem todos possuem memória. Os que podem recordar são mais sábios, mais prudentes e mais aptos a aprender do que aqueles que não podem recordar. São incapazes de aprender aqueles que não podem ouvir os sons. A audição, acidentalmente, eu já explico, ou melhor, ele explica depois o que isso quer dizer, pode contribuir em maior medida para o entendimento, fomentando a aprendizagem necessária ao homem para o prosseguimento do estudo. A audição fornece mediatamente, portanto de uma forma imediata, informação ao intelecto, pois as imagens acústicas necessitam de ser descodificadas por um ouvido competente que possa revertê-las em conteúdos significativos, caso os sons se traduzam em linguagem. A convencionalidade do significante em relação ao significado, como mais tarde será descrito pela linguística, está já aqui patente. Daí a diferença entre, que Aristóteles estabelece, ruído, linguagem e voz. Peço desculpa. É a linguagem que por si é a linguagem que é composta por sinais discretos e significativos, que organiza o discurso que pode contribuir para o entendimento. Daí o sentido da audição não ser para ele de uma forma imediata, isto é, enquanto que a visão, imediatamente nós vemos os objetos e sobretudo vemos os sensíveis comuns e os sensíveis próprios, que nos dá uma quantidade enorme de informação. Pela audição, o sensível próprio da audição é o som. Ora, o som pode ser um ruído, ou se eu estiver no estrangeiro, não é? Ouvir uma língua que não conheço, aquilo é linguagem, mas não me diz nada. Ou seja, o sensível próprio, a audição apenas apreende sensíveis próprios, não apreende sensíveis comuns. E desses sensíveis próprios, apreende o ruído, apreende, enfim, apreende o som, vamos lá ver. E o som o que é? O som é o que varia entre o agudo e o grave, não é? Os opostos agudo e grave, nada mais do que isso. Portanto, só mediatamente, só quando o som se transforma em linguagem, e a linguagem é sempre algo significativo, não é? Uma linguagem discreta e significativa, então aí é que serve para o intelecto humano, senão não é suficiente. Portanto, basicamente é isto. Eu vou continuar com esta questão, agora já ligada à posição de Pedro da Fonseca, eu vou-lhe chamar Pedro da Fonseca, vou partir do princípio que o manuscrito é dele, porque é mais simples do que estar aqui a dizer atribuído a Pedro da Fonseca e a Manuel de Góis. Porque o que é que se passa nestes comentários? O que se passa nestes comentários é que eles normalmente não são um comentário só ao Tratado da Alma, são um comentário também ao Tratado da Alma e ao Sentido e o Sensível. Na escola de Coimbra e de Évora é sempre assim que acontece. Portanto, há outros comentaristas não jesuítas em que não é assim, mas aqui acontece sempre, quase sempre assim. Mas vamos então começar com o comentário ao Pedro da Fonseca. Os comentários de Aristóteles integravam o ensino dos cursos filosóficos nos colégios jesuítas, desta feita do Colégio de Jesus de Coimbra. Contudo, os manuscritos e posterior obra impressa, utilizados por professores e alunos, circulavam entre Coimbra e Évora, já que era a Universidade de Évora que lecionava o ensino superior e que atribuía o grau de doutor em teologia aos jesuítas. Era norma a permanência de jesuítas oriundos do Colégio de Jesus e de outros lugares, nomeadamente colégios espanhóis, deslocarem-se a Évora para obter o grau de doutor em teologia. Pedro da Fonseca, Manuel de Góis, Luís de Molina e Francisco Soares são exemplos marcantes desta prática.
Daí afirmarmos que a escola jesuíta de Coimbra e de Évora são uma e a mesma durante o século XVI. Eu depois não posso afirmar, mas no século XVI estou absolutamente convencida, já que não podemos dissociar doutrinalmente nem a investigação, nem os materiais escolares, nem o estudo ministrado numa e noutra. Todos circulavam de um lado para o outro. Os cursos filosóficos impressos ou manuscritos foram redigidos neste contexto de intercâmbio e de homogeneidade doutrinal. Portanto, o capítulo 8º do livro 2º dos comentários ao Deânimo da escola referida tem uma relevância muito própria neste período. Tal resulta da importância atribuída ao estudo dos sentidos externos, no caso vertente da audição. Os comentários ao Tratado da Alma têm tendência para concentrar em si referências a outras obras de Aristóteles, que acabam por ser alvo de comentário indireto, designadamente o Sentido Sensível, a História dos Animais, Geração e Corrupção, dentre outras. O mais comum, contudo, no tratamento dos sentidos externos é para os autores referidos a integração no comentário ao De Anima do comentário O Sentido e o Sensível. Qual o sentido? Peço desculpa. Não estou conseguindo andar aqui com isto. Peço desculpa, porque eu sou aqui um problema técnico. Quanto ao sentido da audição, é manifesto já que em nenhum ponto do Tratado da Alma, Aristóteles refere que o sentido da audição é o sentido da disciplina ou da ciência. A abordagem do Stagirita é aqui eminentemente naturalista. O mesmo acontece, como vimos atrás, com o sentido da visão, salvo no livro 3º quando tratava da fantasia, mas o sentido da audição não é mais falado. Estas considerações são reservadas pelo Stagirita para outras obras. Não obstante, é comum, e o mesmo acontece nos dois comentários jesuítas, ao capítulo 8º, iniciarem-se, os dois começam emblematicamente, com a declaração da excelência da audição por ser o sentido da disciplina. Pedro da Fonseca inicia o comentário afirmando depois a excelência da audição logo após a visão, SIC, por ser o sentido da disciplina, e ele ainda acrescenta, e o mais espiritual, remetendo imediatamente para o sentido sensível, ou seja, ele vai fazer o comentário ao Tratado da Alma e, contrariamente a Manuel de Góis, ele não é nada prolixo, ele vai acompanhar a estrutura do Tratado da Alma em todo o ponto, é bastante sucinto, mas salpica com o sentido e o sensível. E justifica. Refere que é nesta obra, o sentido e o sensível, que Aristóteles melhor descreve o objeto dos sentidos em si mesmo, e o próprio sentido é esmiuçado. E não tanto como faculdade da alma, que é o que ele faz no Tratado da Alma, isto diz Pedro da Fonseca. Daí Pedro da Fonseca passar de imediato a comentar o sentido e o sensível, apelidando a audição de sentido da disciplina, que é o que realmente Aristóteles faz no sentido e o sensível. Mas estamos no comentário de Anima, atenção. Mas segue sempre de perto a estrutura do Tratado da Alma de Aristóteles, prosseguindo com o estudo do som, do seu meio, do eco, das qualidades sonoras e insonoras, da continuidade, não continuidade do som, do aparelho auditivo, que descreve recorrendo a Galeno, e é o único autor a quem ele recorre sem ser Aristóteles, é Galeno, não foca mais nenhum autor. Do movimento, dos três tipos de sons, das oposições típicas do som, da voz e da respiração, da importância da audição para o intelecto, dado, e depois diz, a voz humana ser normalmente articulada e portadora de significado por acidente. Por acidente porquê? Porque realmente nós, através do som, diretamente não aprendemos nada, contrariamente à visão. Temos que descodificar, caso o som seja significativo, ou seja, se o som for linguagem, se não é meramente som. Há uma abordagem simultaneamente, isto é uma apreciação que eu faço a este manuscrito, porque eu acho muito interessante. Há uma abordagem simultaneamente sucinta e profunda, rigorosa e elegante do texto comentado, aproximando-se na sua capacidade de síntese do estilo do próprio texto aristotélico. Ele parece Aristóteles a escrever. Pouco e bem. O sentido e o sensível comparece salpicado no texto, oferecendo uma complementação rigorosa dos principais teorias de Aristóteles sobre a audição, mas nem mais nem menos, é QB. Há uma ênfase na espiritualidade do sentido da audição, bem como um acentuar da sua importância para o funcionamento do intelecto humano.
sem contudo deixar de fornecer exigente abordagem naturalista, que ele realmente também aborda. Não encontramos referências a outras obras de Aristóteles, nem à Sagrada Escritura, designadamente à Epístola aos Romanos, muito usada nesta sede pela tradição comentarista, especialmente escotista, nunca deixam escapar isso. Já o comentário de Manuel de Góis, o capítulo 8º do livro 2º participa do estilo geral da obra, portanto apresentando laivos barrocos, prolixidade informativa, excedendo em muito o estilo de um comentário escolar ou de manual, não obstante se destinasse a ser lecionado nos colégios. É um tesauro de referências a autores e a obras antigos e coevos, e insiste na explicação exaustiva de grande parte das matérias em análise, fornecendo, por vezes em repetição, informações, análises e propostas de leitura do texto aristotélico e de outros autores, muitos deles recém-chegados ao Ocidente Europeu. Pese embora a economia processual comum dos dois comentários, ao aproveitar o capítulo para reunir tudo o que interessa sobre a matéria, incluindo o disperso em outras obras, o comentário de Manuel de Góis alonga-se por quatro questões, com recurso a múltiplos autores e obras ao jeito dos restantes capítulos do livro do curso jesuíta coimbricense. Portanto, parte dos animais, história dos animais, os naturais, a física, o céu, os problemas meteorológicos, depois autores como Simplício, Temístio, Filópeno, Alberto Magno, Scalígio, Egídio, Tomás de Aquino, Teófilo Zimara, Alexandre, Averroes, Vitrúvio, Plínio, Gregório de Nissa, Teodoreto, Lactâncio, Galeno, Vesálio, Fernélio, Pitágoras, Plutarco, São Paulo, pelo menos. Portanto, Pedro da Fonseca só cita Galeno uma vez. E apenas o sentido sensível, além do Tratado da Alma. Relevamos aqui a arquitetura semelhante em ambos os comentários, apesar de toda esta diferença depois interna, já que abrem e encerram o texto de modo análogo. Ou seja, com a invocação inicial do lugar ocupado pela audição na hierarquia dos sentidos, que mais contribuem para o intelecto, apesar de Góis, no caso vertente da questão 4, relevar a importância da audição também para a ética, não é? Portanto, a aprendizagem dos bons costumes, através lá está o sentido da disciplina, da ciência, do ouvir, do aprender, não é possível aprender sem ouvir. E para a fé, já que o homem escuta a palavra de Deus, sendo que a audição é o sentido da fé, e aqui sim cita a epístola de São Paulo aos Romanos, como é conforme a tradição. Portanto, eu não me quero alongar mais, mas a conclusão que retirei desta breve comparação foi o seguinte, é que basicamente, e isto não é novidade com o que acontece na audição, também acontecia com a visão, o conhecimento sensitivo, porque estes comentários estão em sede do livro 2º e não do livro 3º, estão no momento do estudo da alma sensitiva e não no momento do estudo da alma racional. O próprio Aristóteles, quando quis dizer que a visão era o melhor dos sentidos, escolheu o livro 3º e não o livro 2º para dizê-lo. Mas é que realmente para os jesuítas o conhecimento sensitivo parece ser muito importante na medida em que é o acesso fundamental para o conhecimento intelectual. Isto é, uma vez que nada está no intelecto, não estivesse primeiro nos sentidos, é extraordinariamente importante este conhecimento do modus funcionandi dos sentidos externos, porque depende do bom funcionamento dos sentidos externos, o bom funcionamento intelectual do homem, e isso leva-nos depois, inclusivamente, à parte também espiritual, etc. Não é? Portanto, há aqui, e daí eu acho interessante que os dois comentários, pese embora sejam diferentes, começam e terminam exatamente da mesma maneira. Portanto, com o realçar não tanto de como é que se processa a audição, etc, etc. Se nós lermos o Tratado da Alma de Aristóteles, é tremendamente técnico, não é? Tudo isso, eles com certeza comentam isso, explicam, mas fundamentalmente é a importância, por ser mais excelente, por não se poder aprender sem ouvir, não é? Isto é, a importância da linguagem humana, da convencionalidade da linguagem humana e a distinção, no fundo, entre a linguagem humana, aliás, Aristóteles fala nisso, não é? A distinção entre voz, os animais têm voz, os animais comunicam, têm voz, não é? Mas uma coisa é comunicar, outra coisa é a linguagem. A linguagem é algo, mas isso já nos levaria a outros territórios
que não se prendem aqui com o que diz nem Pedro da Fonseca nem Manuel de Góis nesta parte do comentário. Era só isto que eu tinha a dizer. Obrigada.